Oi pessoal, bom dia, o professor Rafael de História, tudo jóia? Vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui. Até agora, eu já postei para vocês aqui análise do PET da semana 1. Nessas aulas de hoje eu coloquei aula sobre a independência do Brasil, aula sobre o primeiro reinado e agora o PET da semana 2, ok? Que com isso a gente fica em dia. Vai ter aula e PET da semana 1, aula e PET da semana 2, ok? Então só está faltando esse áudio aqui agora para explicar a semana 2, que com isso dá para vocês fazerem direitinho, PET da semana 1 e semana 2, não só de conhecimento, mas as questões também. Beleza? Então vamos lá. Semana 2 de História começa na página 97. E o tema é Brasil, construção do Império. Que é o primeiro império, que é o governo de Dom Pedro I, ok? Tem um vídeo aqui em cima, eu acabei de explicar essa matéria. Espero que vocês tenham visto esse vídeo já, tá? Além disso, vamos ler aqui e explicar direitinho. Caro estudante, nessa semana você vai analisar documentos que contribuirão na compreensão do significado simbólico da monarquia do período imperial brasileiro. Então aqui embaixo tem um desenho enorme, né? Essa pessoa que está aparecendo aí é Dom Pedro I, ok? Foi o cara que fez a nossa independência. E aqui tem algumas palavras-chave. Monarquia hereditária, ou seja, o Brasil quando ficou independente era uma monarquia, ou seja, era um rei e era hereditário. Então é o filho desse rei que vai governar depois. E é o neto dele que vai ser o depois, o tataraneto depois, você entendeu? E aí continua. Poder passa de pai para filho, acabei de explicar. Outorgada, eu já falei isso no áudio acima também. Outorgada é quando a Constituição é imposta. Constituição é conjunto de leis. Dom Pedro I não deixou os deputados e senadores fazerem a lei. Ele mandou fazer e ele falou, é essa que eu quero e acabou. Isso a gente chama de outorgado, ok? Na nossa Constituição, como eu também falei no vídeo acima, a gente não tinha os 3 poderes, a gente tinha 4 poderes. O Executivo, Legislativo e Judiciário, que todo mundo conhece, mas também existe um 4º poder chamado moderador, que era o poder do imperador. Esse poder valia sobre todos os outros, ou seja, os outros poderes poderiam fazer o que eles queriam fazer, mas no momento que o rei quisesse mandar, ele mandava em qualquer um deles. E ele tinha esse poder chamado poder moderador. Constituição de 1824, tá tudo no desenho do PET, viu? Eu só tô lendo. Constituição de 1824, que é a nossa primeira Constituição, ok? Aqui está dizendo que é um voto censitário, falei para vocês, que é um voto que é com base em dinheiro. Você tem que ter uma renda mínima para poder votar. Aqui está falando, homens livres, então mulheres não poderiam, maiores de 25 anos de idade, então gente com menos de 25 também não podia votar, e renda anual com mais de 100 mil réis. Era permitido votar nas eleições primárias, onde eram escolhidos aqueles que votavam os deputados e senadores. Então, para você poder ter o direito de votar, você tinha que ser homem, maior de 25 anos e ter uma renda anual mínima de 100 mil réis. Ou seja, era quase ninguém que podia votar. Ok? Também falei para vocês que nessa Constituição a religião, você só podia ser católico. Então, o Brasil era um Estado confessional católico. O que significa isso? Para ser brasileiro tem que ser católico. Está na Constituição. Ok? Então esse é um resumão da aula que eu passei para vocês. Tem muito mais lá na aula, mas é um resumão, beleza? Seguindo, no ritual da fala do trono, o imperador elencava prioridades do Brasil. Todo mês de fevereiro, no primeiro dia do ano legislativo, o presidente da República cumpre o dever imposto pela Constituição e envia ao Congresso Nacional a mensagem presidencial. Trata-se do documento em que o governo faz um balanço do ano que encerrou e enumera as prioridades do país para o ano que se inicia. O ritual é mais antigo do que se imagina. Foi Dom Pedro I quem o inaugurou, 2 séculos antes, em 1823. O documento se chamava Fala do Trono. Hoje, o presidente da República apenas remete a mensagem ao Poder Legislativo. No período imperial, o monarca comparecia ao Palácio do Conde dos Arcos, a sede do Senado, no Rio de Janeiro, e proferia a fala do trono numa concorrida cerimônia, deixando claro o que esperava dos senadores e deputados naquele ano. Então, está dizendo, como eu falei para vocês, história é uma coisa que continua, né? Então, Dom Pedro I tinha essa prática de ir até o Senado falar sobre isso, e essa prática existe até hoje. Só que em vez de ser o imperador, é o presidente do Brasil. No caso, hoje, o Bolsonaro, ok? É só uma curiosidade. Vamos lá, atividade número 1. A Constituição outorgada é imposta, ok? Por Dom Pedro I em 1824, continha uma inovação institucional que seria decisiva para o funcionamento do sistema político imperial, o poder moderador. O poder moderador é o 4º poder, é aquele que manda em todos os outros poderes. Ele manda no executivo, ele manda no legislativo, ele manda no judiciário.
Seguindo as recomendações do jurista francês Benjamin Constant, a Constituição do Império introduziu um quarto poder para além da clássica visão executivo, legislativo e judiciário. Está dizendo que na nossa Constituição teve um poder a mais do que o comum. A principal consequência da introdução do poder moderador na política imperial foi, então, esse poder novo, esse que manda em todos. Qual que é a principal consequência desse poder existir? A. Permitir que o imperador servisse de árbitro aos conflitos entre liberais e conservadores, promovendo o revezamento de elites no poder. B. Promover o desenvolvimento econômico, ao dar ao imperador a iniciativa em diversas áreas da política econômica, como promoção das ferrovias e siderurgias. Então, você acha que tem a ver com a economia? C. Garantir a continuidade da escravidão até o final do Império, ao dar ao imperador poder de veto de todas as iniciativas legislativas com relação ao regime servil. Você acha que tem a ver com a questão de escravidão? D. Concentrar enormes poderes repressivos na coroa, criando um regime semelhante aos antigos regimes absolutistas da Europa e da Era Moderna. Pô, me ajuda aí. Né? Esse quarto poder dá um poder enorme a Dom Pedro. Qual que é a resposta certa? Me ajuda aí, que essa aí dá para fazer tranquilo. 2. Tem uma imagem aqui, provavelmente de Dom Pedro I, abraçado com uma moça, né? E a moça está falando: quais são os limites dos seus poderes? Aí ele responde: Deus talvez. Então ele está mostrando que só Deus que manda nele, o restante ele manda em todo mundo. Essa é a ideia da imagem, né? A charge aponta para uma importante característica da carta outorgada em 1824, qual seja a instituição do. Então, essa imagem, todo o conhecimento que a gente já pegou, isso tem a ver com o quê? Ao voto universal, tem alguma coisa a ver com voto aí? Ao voto censitário, sob o controle de quem vota. Poder moderador, que é o grande poder, que é a figura de Dom Pedro I. Parlamentarismo às avessas ou monarquia dual. Pô, me ajuda, tá na cara aí, né, gente? Olha o que ela diz. Quais são os limites dos seus poderes? Você tem algum limite? Ele responde: só Deus. Então ele manda em todo mundo. Isso tem a ver com o quê? O poder do rei. Qual que é o poder do rei? Tá aí a resposta. 3. Observe a representação de um monarca em seu trono empunhando o cetro real. Então aqui provavelmente ou o palácio dele, alguma coisa assim, ou o parlamento, alguma coisa assim. No lado direito tem aqui, olha lá, o rei com a coroa, com o cetro dele, alguém ali ajoelhado para poder falar com ele, todo mundo atrás ouvindo. Essa é a forma estrutural da monarquia. É ele no trono real, né? E todo mundo abaixo dele. Bom, a partir da observação da imagem, o que é possível perceber a respeito do poder do monarca e da importância da cerimônia como essa para a legitimação de seu poder? Tá, isso que faltou explicar aqui, ó. Embaixo da imagem está escrito: coroação de Dom Pedro I, óleo sobre tela de Jean-Baptiste Debré, em 1828. Então é a coroação de Dom Pedro I. Então vamos voltar para a pergunta. A partir da observação da imagem, o que é possível perceber a respeito do poder do monarca e da importância de uma cerimônia como essa para a legitimação do seu poder? Então aí nessa imagem você consegue ver quão poderoso ele é. Olha o tanto de gente até lá no fundo assistindo ele sendo coroado. E qual que você acha que é a importância disso para mostrar o poder dele, a influência dele no país que ele está criando ou no país que ele está governando? Entendeu? Você acha que, tá vendo? Por exemplo, aquele pessoal lá do fundo provavelmente são pessoas mais simples, ou não tão poderosas quanto a da frente, porque as da frente estão pertinho de Dom Pedro I. Essas pessoas vão sair na rua e falar: olha, eu vi Dom Pedro I sendo coroado. Então você mostra, a questão chama isso de legitimidade. Todo mundo vai saber que ele foi empossado como imperador. Entendeu? Então nesse caminho tenta responder o que a questão está pedindo aí. Lendo essa imagem, o que você consegue perceber a respeito desse poder e da legitimidade desse poder? Com isso, acho que dá para você saber direitinho como é feito. Pronto. Está feita a análise do PET da semana 2. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição para ajudar.